Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E ele chamava de tenda do encontro. Você pode dizer comigo? Tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se eu alcancei diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém? Jesus abençoe a sua palavra. Fale comigo, contigo. Por favor, pode. Obrigado. Irmãos, esse texto aqui, depois você pode ler todo na sua casa. Eu não vou ler todo, não é? Porque o tempo nosso é limitado. Mas a palavra de Deus é ilimitada. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Irmãos, aqui o que acontece? Deus vem por causa da dureza do coração daquele povo. Um povo que foi tirado com mão forte do Egito, que viu a glória de Deus, que viu os milagres, que viu Deus mandar 10 pragas no Egito, que o Egito nunca tinha visto aquilo, ao ponto de que a última praga, na morte dos primogênitos, Faraó não aguentou e disse: vai, e liberou o povo. E o povo foi, e levou muitos despojos, e foi em direção ao deserto, para adorar o Senhor, aonde Deus se revelou ao povo, aonde Deus trouxe a lei ao povo, aonde Deus se manifestou na vida do povo, aonde Deus fez maravilhas, milagres, coisas que só Deus pode fazer. Mas o que acontece com esse povo? Esse povo era um povo de duro coração. Diga comigo, duro coração. E o que acontece é que esse povo reclamava e murmurava constantemente. Em vez de colocar os olhos naquilo que Deus estava fazendo, murmurava constantemente. Então Deus chegou aqui, diga assim: Deus também cansa. Não é cansar de ficar cansado, porque Deus é espírito. Mas Deus cansa muitas vezes. Cansa, irmão. Ele cansa. Cansa muitas vezes de falar, de insistir, de mostrar, de revelar.
e às vezes o povo ter um coração teimoso. Diga teimoso. A expressão que é usada aqui, depois você pode ler o capítulo 33, é que o povo era teimoso. Você é teimoso? Você é teimoso? Você é teimosa? Porque a teimosia é algo ruim. A Bíblia não traz a teimosia como algo bom e não poderia ser bom. Porque a teimosia é insistir no erro. A teimosia é insistir numa atitude que não te faz avançar. A teimosia é querer fazer algo que Deus não te mandou fazer e você continua querendo fazer. A teimosia é Deus fechar uma porta e você querer e continuar tentando abrir aquela porta no peito e dizer: não, eu vou. Quando Deus está dizendo: não é para você ir. Então ser teimoso não é bom, e esse povo era teimoso. No entanto, que todo esse povo aqui teimoso não entrou na terra prometida. É importante que você entenda isso. A teimosia levou esse povo a continuar na mesma atitude, não deixando Deus tratar o coração. E quando chegou diante da terra prometida, continuou teimoso, deixou a incredulidade tomar o coração e não entrou na terra. Morreram no deserto. Desse povo, só entrou 2, Josué e Calebe. Nem Moisés entrou, Moisés só viu. Mas quem entrou foi Josué e Calebe, junto com a outra geração, depois de mais 40 anos no deserto. Agora, por que o pastor está dizendo tudo isso? Porque, irmãos, aqui Deus viu o povo teimoso e disse assim: olha, eu não vou mais adiante desse povo não. Eu não vou mais. Eu falo para você que às vezes Deus cansa. Cuidado, viu, irmão. Deus não mudou. Deus às vezes cansa. Ele te ama. Ele é misericordioso. Ele é bom. Mas não abuse da bondade de Deus. Ei, crente. Ei, filho de Deus, filha de Deus. Não abuse da bondade de Deus. Não abuse. Sabe o que foi que aconteceu? Deus olhou e falou: ô povo teimoso, já falei, já mostrei, já revelei, tenho falado, e esse povo continua teimando, não vou mais. Deus falou: eu não vou. Eu vou mandar um anjo adiante desse povo. E esse anjo poderoso que eu vou mandar, esse anjo vai fazer o meu povo entrar na terra prometida e tomar posse da terra que mana leite e mel. E eu não tenho dúvida que o anjo ia fazer isso mesmo. O anjo ia fazer isso. Porque o anjo obedece à ordem de Jesus, à ordem de Deus, e tudo ia acontecer perfeitamente. Só que Moisés, irmão, nos ensina algo tremendo aqui, é isso que eu quero te ensinar. Irmão, o único jeito de vencer a teimosia na nossa vida é através da tenda do encontro. Eu preciso ter o meu encontro com Deus. Você precisa ter o seu encontro com Jesus. Porque só quando encontramos com Jesus é que realmente vencemos a teimosia e nos entregamos totalmente a Ele e à vontade dEle. Nós precisamos. Aí o que é que acontece? Moisés diz a palavra que ele montava a tenda fora. Diga fora. Ele montava fora por quê? Porque ele se retirava. Ele queria estar a sós com Deus. Moisés entendia a importância
da tenda do encontro, e foi chamada tenda do encontro, porque não havia lugar para Moisés melhor do que aquele lugar, a presença de Deus. E quando Moisés tinha uma luta, uma dificuldade, se levantava um inimigo contra o povo, havia uma situação a resolver, ele ia para a tenda do encontro. Porque ele sabia que encontrar com Deus é solução. Encontrar com Deus, ter experiência com Deus, ouvir a voz de Deus, estar em comunhão com Deus, resolveria o problema. Deus daria a direção. Deus colocaria o inimigo por terra. Deus daria, naquele momento, a solução para o problema. Então, Moisés, diz aqui o texto que nós estamos lendo, ele saía e ia para a tenda, e todo mundo ficava olhando ele ir, ficava em pé na porta da tenda e acompanhando Moisés com os olhos. Por que que eles acompanhavam, irmão? Naquele tempo, Deus escolhia um homem. Naquele tempo, Deus escolheu Moisés. E quando Moisés ia para a tenda, chamada tenda do encontro, a nuvem descia sobre a tenda. A nuvem representava a presença de Deus, a presença, o Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, o grande El Shaddai. Ele descia na tenda. E quando ele descia na tenda, quando a nuvem cobria a tenda, o povo via aquilo e ficava esperando com que a nuvem subisse, Moisés saísse e viesse, porque quando Moisés vinha, algo novo da parte de Deus ele trazia. Algo ia acontecer. Agora hoje, irmão, olha que notícia maravilhosa eu tenho para você. Hoje, nós podemos ter várias tendas do encontro. Hoje não existe mais uma tenda do encontro. Hoje existem as tendas dos encontros. Porque eu sou uma tenda, você é outra tenda. Nós somos hoje essa tenda. E aonde Deus não desce, não uma vez ou de vez em quando, não. Ele está e habita na vida daquele que crê, através da presença do Espírito dele. O Espírito Santo, que representa a glória de Deus, do grande Deus, do Todo-Poderoso, do Deus Emanuel, do grande El Shaddai, ele habita na vida daquele que crê. Irmão, você é a tenda do encontro. Você é o lugar que Deus quer descer. Você é o lugar onde Deus quer estar. Ele quer se relacionar com você. Ele quer mostrar a glória dele para você. Ele quer dirigir você. Ele quer ensinar você. Ele quer fortalecer você. Ele quer salvar você, Ele quer libertar você, Ele quer instruir você, Ele quer encher você da glória dEle. E hoje não é mais só Moisés, hoje é todo aquele que crê. Então a tenda do encontro é importante por causa disso. Nós somos essa tenda hoje. E diz a palavra que no verso 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Diga assim, como quem fala com o seu amigo. Irmãos, para Deus você é filho, mas para Deus você é amigo. Quando nós entendemos que eu sou tenda do encontro, que Deus quer falar comigo, quer se revelar para mim. A palavra de Deus diz que Deus ocultou aos sábios e os entendidos e escolheu se revelar aos pequeninos.
a mim e a você, a cada um de nós. Se você crê em Jesus, se você abrir a sua vida para Jesus, Ele vai descer, Ele vai vir, Ele vai te selar com o Espírito dEle, e Ele vai passar a se manifestar, a falar com você todos os dias. Todos os dias. Interessante, e eu gostei desse versículo, até anotei aqui, que quando Moisés voltava da tenda do encontro, tinha alguém que não queria sair de lá. Enquanto todo mundo acompanhava Moisés, Josué traz uma revelação para nós. O mais importante não era Moisés, mas era o Deus que descia na tenda do encontro para falar com Moisés. E diz a palavra, olha que coisa, Josué não saía de lá. Está escrito aí, olha que está escrito: porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Por quê? Porque Josué percebeu que maior é o que estava na tenda do que aquele que saía dela. E quem foi que Deus foi chamar para cumprir a missão no lugar de Moisés? Josué. Porque Deus viu que o coração de Josué havia compreendido que a presença dele é a coisa mais importante na vida de alguém, na vida de um homem, na vida de uma mulher. A presença de Deus é tudo, irmão. É tudo. E olha aí, vamos rapidinho aqui. Aí começa uma conversa entre Moisés e Deus. E eu quero que você se atente para a conversa, porque Deus diz assim: eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Aí no 13 Moisés diz assim: agora se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho. Diga assim: quando entendemos que somos a tenda do encontro, o lugar da habitação, da presença de Deus, 24 horas por dia, não nos faltará a direção, o saber, o caminho. Não vai faltar, irmão. Você saberá o caminho, você saberá qual é a direção. Por isso está escrito no livro de João, Jesus disse: quando Ele vier, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, quando Ele vier, Ele te guiará a toda a verdade. Diga: Ele te guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é o guia, Ele te conduz, Ele é o próprio Deus, Emanuel, vivendo em você. É a nuvem que descia sobre a tenda. É o Espírito Santo falando com você. Esse é o caminho, meu filho. Permaneça no caminho. O que o Espírito Santo revela para você? Primeiro, o caminho eterno. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro Ele revela o caminho da salvação da sua alma. Depois Ele revela o caminho da sua vontade. Digo, o caminho da sua vontade. Por isso que Paulo em Romanos 12, no verso número 2, ele diz que nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, mas transformados o quê? Pela palavra de Deus. Porque quando cremos na palavra, entendemos que fomos escolhidos para ser essa tenda do encontro. Então, o Espírito Santo começa a nos guiar
na sua vontade. O que está escrito depois lá em Romanos 12, verso 2? Depois que você não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga: boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A sua vontade pode até ser boa para você aos seus olhos, mas aquilo que Deus tem preparado para você é muito maior do que aquilo que você possa imaginar ou pensar. Os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os planos de Deus são mais nobres do que os nossos. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então o que eu faço? Primeira coisa, quando você entende que você é esse lugar aonde a nuvem quer descer, que você é essa tenda do encontro. E a primeira coisa, quando ele vem, diga: ele revela o caminho. Ele vai revelar a vontade dele para você, ele vai te mostrar o caminho. E olha o que Moisés disse: para que eu te conheça. Então diga assim: não tem como conhecer a Deus se você não entrar pelo caminho, se Deus não descer sobre a tenda, se o Espírito não habitar em você. A Bíblia diz: aquele que não tem o meu Espírito, esse tal não é meu. Então o Espírito Santo habita em você e ele vai te revelando a verdade, ele vai te mostrando o caminho. Então você começa a conhecê-lo. É o que Jó escreveu: Senhor, no meio de toda essa tribulação, angústia que eu passei e que eu enfrentei, lá no final, quando Deus começa a reverter a situação de Jó, ele diz lá em Jó, no capítulo 42, no verso número 5, ele diz assim: antes, Senhor, eu te conhecia só do quê? Só de te ouvir, daquilo que os outros contavam, falavam. Mas agora os meus olhos, diga: os meus olhos te veem. Diga de novo: os meus olhos te veem. Sabe o que significa, querido? Deus quer que os seus olhos passem a enxergá-lo em cada situação e detalhe da sua vida, porque de fato Ele está agindo, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, da sua casa, da sua história. Se você realmente o ama e crê nele, Ele está aí. Ele está presente. E ele diz assim em seguida: e obtenha favor diante de mim. Diga: obtenha favor diante de mim. Você percebe? Eu preciso entender que Deus, a presença. Irmão, nós cantamos hoje aqui sobre a presença de Deus, como é maravilhoso. Mas sabe por que a presença de Deus faz diferença? Porque eu compreendi que todo o sacrifício de Cristo na cruz, tudo que Ele fez aqui nessa terra, que culminou com a morte e ressurreição de Jesus, tudo isso foi feito para que o Espírito de Deus, a nuvem de glória, pudesse descer e estar comigo 24 horas por dia. Ele fez isso por causa de você e de mim. Porque Ele quer estar com você, porque Ele quer conduzir você no caminho, porque Ele quer que você o conheça, para que você possa receber o favor dEle na sua vida. E aí, irmão, olha só o que acontece. Deus responde para Moisés e diz, verso 14: a minha presença irá com você. A minha presença irá com você, e eu lhe darei o quê? Descanso.
Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Diga: descanso. O único que pode dar o verdadeiro descanso para você é a presença dele na sua vida. Não existe descanso nessa vida de verdade se não for em Cristo Jesus, se não for pela presença dele. E Moisés sabia disso, por isso Moisés insistiu e Deus disse para ele: a minha presença irá contigo. Aleluia! Quando a nuvem desce, o Espírito habita em mim, a presença do Todo-Poderoso está aqui, em mim e em você, em cada um de nós. Quando a presença dele está em nós, nós temos descanso. Que descanso é esse, pastor? Não estou entendendo, porque eu continuo, o problema está ali diante de mim, ele pode estar ali, mas amanhã não estará mais, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, e todos os inimigos que se levantarem contra você, se levantarão contra aquele que vive em você, e o problema pode ser maior do que você, mas não é maior do que aquele que vive em você. Por isso Moisés disse: Senhor, olha o que Moisés disse em seguida. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, diga, se a sua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Porque a presença de Deus estava ali. Ele falou: não, se o Senhor não for, não me faz sair. Se o Senhor não for, não me faz sair. O que Moisés está dizendo? Senhor, eu não faço nada sem o Senhor me mostrar o caminho, sem eu conhecer que é o Senhor que está me falando. E se eu não sentir a tua graça se manifestando, eu não saio daqui. Você está entendendo? Diga: nós somos a tenda do encontro. E o que acontece na tenda do encontro? A nuvem da glória da presença de Deus vem. E quando ela vem, ela não vai mais embora como acontecia com Moisés. Agora ela permanece aí. O Espírito Santo permanece em você. E o que tem isso, pastor? O que tem é que a presença de Deus, ela vai contigo. Sim ou não? Mesmo que muitas vezes, irmão, a gente é teimoso. A gente é teimoso, por isso que Paulo disse lá, mesmo que Deus deu, diga assim, Deus deu um upgrade. Já viu aquele negócio de upgrade, né? É upgrade que fala. Deu um upgrade, não é? Antes, a presença de Deus vinha e ia embora, e era só na tenda do Moisés. Agora, irmão, a presença de Deus vem na vida de todo aquele que crê. Com a mesma glória, o mesmo poder, a mesma graça, ela vem sobre toda a tenda, sobre todo aquele que crê. E o que acontece? Mesmo muitas vezes a gente sendo teimoso, Paulo disse lá, olha, por favor, preste atenção, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Você está entendendo?
Não entristeça o Espírito Santo, porque quando você é teimoso, escolhe, em vez do precioso, você escolhe o vil, você está sendo teimoso, você está fazendo uma escolha equivocada. Quando você não ouve a voz de Deus e faz aquilo que mandou o teu coração, a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, irmão, ouça a voz de Deus. Nós estamos no ano da intimidade, e Deus está ensinando você, Deus está falando com você, que você é o alvo dele, é o objetivo dele. Aquilo que Deus mais se alegra é de poder estar contigo. Mas dependendo de onde você resolve ir, Ele até vai estar lá, mas às vezes Ele não vai poder nem falar, nem se manifestar, porque aquele lugar não era nem lugar para você estar. E às vezes quando você está indo para aquele lugar, parece que dá um nó lá dentro, não é verdade? Parece que dá um aperto lá dentro. Sabe por que dá um aperto lá dentro? Porque lá não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Aí o Espírito Santo vem e fala assim: ó, esse lugar não é para você não. Eu estou aqui, eu estou quietinho aqui. A única coisa que eu posso é dar um apertão aí. Então deixa eu dar um aperto. Aí ele dá aquela angustiada, sabe? Sabe quando a pessoa... Você já foi num lugar assim que de repente você ficou angustiado? Já aconteceu? Com quem que aconteceu? Que levanta a mão. Você entrou num lugar, mas de repente você ficou angustiado. Irmão, o Espírito Santo está falando alguma coisa com você. Às vezes você foi para lá, não era nem para você estar lá, não era nem para você ter entrado lá. Aquilo lá não é lugar para você. Então ouça o que Deus está falando. Então, diga comigo assim: a presença de Deus, e somente ela, me traz o verdadeiro descanso. Diga: a presença de Deus, e somente ela, é o único lugar em que vale a pena permanecer. Diga: estar e permanecer. É o único lugar. Moisés disse: se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não é? Moisés subiu no monte para receber os 10 mandamentos. O povo ficou lá, Moisés não descia. O que o povo fez? Tirou os colares, as mulheres, os colares, as coisas que elas trouxeram lá do Egito, e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Arão estava lá, não conseguiu segurar o povo, acabou, o povo foi, fez o bezerro. Moisés desce. E você sabe o que acontece. Mas por que o povo fez isso? Por que o povo foi adorar o que não devia? Por que o povo entrou por um caminho que não devia entrar? Porque não tinha prazer na presença. Você tem prazer na presença de Deus? Irmão, tenha prazer na presença de Deus. Entenda que Deus escolheu você. Sou eu mesmo, pastor? Mas o senhor não sabe como é que eu estou e como eu sou. Mas foi você que Ele escolheu. Ele escolheu você para ser a tenda do encontro. Ele escolheu você para ter comunhão com Ele. Ele escolheu andar com você. Ele deseja andar com você. Ele deseja estar com você. Agora você deseja estar com Ele? Essa é a pergunta. E para terminar, olha aí. Ele diz no verso de número 16: pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, se eu e o teu povo?
Aí ele mesmo responde: será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Sabe o que Moisés está dizendo? O que faz a diferença em nós, diga assim, o que faz diferença na minha vida, não são os meus lindos olhos, nem os meus cabelos encaracolados, nem tenho cabelo encaracolado, nem os meus músculos de academia. Irmão, assim eu estou forçando, assim é normal. Não, irmão, o que faz a diferença não é isso. O que faz a diferença na nossa vida, em qualquer lugar, em qualquer tempo, é a presença dEle na nossa vida. E Moisés disse: não seria a diferença entre nós das demais nações da terra a tua presença? Claro, irmão, o que faz diferença em nós é a presença dEle. Porque se não fosse Ele, estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus, condenados a viver eternamente longe de Deus. Mas por causa de Jesus, porque Ele me amou e me substituiu lá na cruz, nós hoje, pela fé em Jesus, podemos andar com Deus, podemos andar no Espírito, podemos andar 24 horas, sendo essa tenda do encontro. Será que a sua tenda do encontro está com uma plaquinha fechado para manutenção? Ou será que a sua tenda do encontro está com aquela porta fechada, cheia de teia de aranha, e escrito assim: volto logo? É aquela plaquinha: volto logo, ou senão não incomode. Como é que você está? Somente ela, a presença de Deus, faz a diferença e estabelece um estado permanente de vitória na nossa vida. Diga, só ela é que traz e estabelece um estado permanente. Diga, estado permanente de vitória na nossa vida. Não importa, irmão, não importa estatura, altura, onde mora, CEP, endereço, não importa essas coisas, não importa conta bancária, não importa nada disso. O que importa é a presença dEle na nossa vida. A presença. Eu termino essa palavra dizendo: como que você está sendo tenda do encontro? Deus tem falado aí, você tem falado com Deus, Deus tem falado com você. Ou você não está fazendo questão nenhuma que Deus fale com você, que Deus mostre o caminho para você. Talvez você não esteja nem perguntando para Ele qual que é o caminho. Irmão, por que fazemos? Porque somos tão teimosos. Hoje é o dia de vencer a teimosia. Hoje é o dia de se entregar verdadeiramente a Jesus e dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Senhor, eu te agradeço por ter me escolhido para ser o lugar da tua presença. É um privilégio, irmão, que não tem tamanho. Deus escolheu viver em você, habitar em você e andar com você. E é um privilégio imenso. Poucos homens provaram isso lá atrás, quando estamos lendo aqui o Velho Testamento. Alguns, poucos. Mas hoje em Cristo Jesus todos podem provar. Nós podemos entrar, disse o autor de Hebreus, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e podemos viver com Ele, na presença dEle. Podemos nos relacionar com Ele,
podemos provar dessa presença 24 horas por dia. Agora, qual que é a tua escolha? Volto logo, não incomode, quando precisar eu chamo. Nós só temos duas saídas: ou escolhemos ser como Josué e Calebe, ou como o restante do povo que morreu no deserto. Josué e Calebe resolveram o quê? Crer. Qual foi a declaração de Josué e Calebe lá, junto com os outros espias que foram ver a terra? Ei, pare com essa incredulidade, vocês estão loucos. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco, e o inimigo se tornou como pão diante de nós. Vamos entrar e tomar posse dessa terra, porque o Senhor é conosco. O Senhor é contigo, irmão. Ele quer ser contigo. Ele quer fazer parte da sua história. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer ser o diferencial da sua vida aqui, hoje, agora. Você só precisa abrir o seu coração. Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Enquanto o ministério de louvor vem aqui, você de cabeça baixa, olhos fechados, eu não posso, irmão, terminar esse culto sem fazer um apelo, porque o Espírito Santo está me mandando fazer esse apelo. Você entendeu que Deus quer ir contigo? Que Deus quer se relacionar com você, que Ele quer estar 24 horas contigo, que Ele quer te ensinar o caminho, que Ele quer se dar a conhecer a você, que Ele quer derramar da graça maravilhosa dEle sobre a sua vida. Agora a pergunta é: você quer que Ele vá contigo? Ou só se Ele mandar um anjo para uma vez por mês, ou na hora do problema já está bom? O que você quer hoje? Só um milagre de Deus na sua vida, ou a presença do Deus de milagre na sua vida 24 horas por dia? Se você quer, assim como Deus quer andar contigo, se você quer andar com Ele, se você quer abrir o seu coração para Ele, se você quer entregar a sua vida para Ele, faz um sinal com a sua mão, deixa eu orar por você. Você levanta a sua mão, eu quero orar por você, para que Jesus possa hoje selar você com o Espírito dEle. Tem alguém aqui? Se tem alguém, dá um sinal com a mão, só para mim te ver e orar por você. Tem alguém? Tem alguém que quer? Se você quer, você levanta a sua mão e diga: eu quero Jesus na minha vida, eu preciso de Jesus na minha vida, e eu vou orar por você. Aleluia, aleluia. Talvez, às vezes a gente sente tanta vergonha, fala: Deus, eu vou levantar minha mão, mas eu quero te dar uma oportunidade de não sair pela porta dessa igreja, mas fazer como Josué: não, eu não vou abandonar a presença. Eu ouvi sobre ela, eu quero ela, eu preciso dela, para que a vitória se estabeleça na minha vida. Se você quer isso, então põe a mão no teu coração. Eu vou fazer uma oração agora. Mesmo que você não, às vezes a mão pesa 500 quilos para levantar, mas você pode pôr ela no teu coração. E eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Põe a mão no teu coração, deixa eu orar com você. Senhor Jesus, abençoa, Deus, esse irmão, essa irmã, essa pessoa, meu Deus, que nesta hora colocou a mão no seu coração, e o Senhor conhece ela, Pai, melhor do que ela mesma.
Visita agora, Pai, esse teu filho, essa tua filha, visita agora, Espírito Santo, e convence agora, vai convencendo da necessidade, meu Deus, que ela tem do Senhor, e que nesse momento, Jesus, o Senhor possa ouvir, meu Deus, e ver o gesto de fé que esse teu filho e tua filha está tendo, pondo a mão no coração e dizendo: eu preciso de Jesus. Então você com a mão no coração agora, eu quero que você repita uma frase comigo, é só uma frase. Diga comigo na altura de voz que você possa se ouvir, diga assim: Jesus, nessa noite, eu tomo uma decisão, eu abro a minha vida para ti, Jesus, porque reconheço que preciso da tua presença na minha vida, e que somente a tua presença pode verdadeiramente estabelecer a salvação, a libertação, a nova vida, o perdão, a direção, o novo caminho e a bênção na minha vida por todos os lados. Por isso, Jesus, eu abro meu coração e te recebo agora. Eu entendo que fui feito e gerado para ser essa tenda do encontro. O Senhor me fez para encontrar contigo no caminho dessa vida. E que bom, Jesus, poder encontrar contigo nessa noite. Eu te agradeço, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Eu te bendigo, Jesus. Sela agora, Jesus, a minha vida com o teu Espírito, para que a partir de hoje eu possa viver, andar e estar 24 horas na tua presença. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Pai, abençoe esse irmão, essa irmã. Obrigado por esses que fizeram essa oração nessa noite, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu creio que o Senhor está selando vidas aqui com o teu Espírito. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai começar a fazer algo diferente na vida deles. Eles não mais serão os mesmos e nem conseguirão ser mais os mesmos. Por quê? Porque a tua presença, Pai, ó Deus, vai com eles nessa noite. E o Senhor vai começar a falar, se manifestar, se revelar a eles. O Senhor vai começar a mostrar a eles o caminho. O Senhor vai dar conhecimento do Senhor a eles. E o Senhor vai manifestar a graça maravilhosa do Senhor na vida deles, em cada situação que eles possam estar enfrentando hoje. Por isso eu profetizo agora isso sobre a vida de cada um deles, em teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Vamos adorar Jesus. Adore a Jesus. Vamos cantar sobre a presença, que nós queremos a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Não há nada melhor a que se compara ao que? A esperança viva. Oh, maravilha, tua presença. A presença dele está aqui, irmão. Abra o teu coração para ela. Deixa ela inundar você, a sua vida. O mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
presença. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Adore. Vem inundar, encher esse lugar. Qual é o lugar que Ele quer encher, irmão, a sua vida? O desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória, Senhor. Adore ao Senhor. Dê lugar a essa presença maravilhosa dEle na sua vida. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Aleluia. A esperança viva, A presença dEle. a presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Inunda-me, Espírito Santo, com tua. Vamos provar o quão real é tua Aleluia. presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Obrigado, Jesus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade.
Senhor vai contigo, o Senhor jamais te abandona. Ele tem o melhor para ti, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Abra o teu coração e deixe o Senhor te levar, te conduzir. A terra que mana leite e mel, a presença dele, nada se compara, nada se compara, nada se compara, nada se compara a ele, nada se compara ao que Deus tem preparado para você. Oh, Amancha soraba lava cheios, lasto que amandar isso. E o Espírito sopra sobre ti. Sinta, meu irmão, o Espírito sopra sobre ti. Ele vem sobre ti. Ele te envolve nessa noite. Tua vida nunca mais será a mesma. Uma nova história Ele vai escrever. Aleluia. Sabe o que eu vejo, irmão? Eu vejo vidas aqui que nunca mais serão a mesma. O Espírito Santo vem, e quando eu digo: Senhor, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso de Ti, a Tua presença é tudo para mim, eu não vivo sem ela, porque sem a Tua presença não vale a pena. Sem o Senhor, Deus, morrerei no deserto, ficarei no deserto da escravidão do pecado, da morte. Mas com o Senhor, Pai, meu Deus, o Senhor me tira do império das trevas e me traz para o reino do Filho do seu amor. O Senhor me leva, Deus, a viver uma vida de vitória, uma vida nova na Tua presença. E o Senhor passa a andar comigo, Deus. O Senhor passa a me chamar de amigo. Que privilégio, Jesus, ter o Senhor. Que privilégio, ó Deus, poder ser chamado de amigo de Deus. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela palavra, obrigado pela Tua presença. Obrigado por cada vida, por cada coração, por cada irmão, por cada irmã, por cada um, Senhor. Que todos saiam daqui com essa convicção da Tua companhia, da Tua presença, porque o Senhor vai com eles, Pai. Eles são essa tenda do encontro, Pai. E eles vão Te encontrar amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, todos os dias. Muito obrigado, eu Te agradeço e eu oro em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Vem cá, traz aqui. Amém. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, mas eu quero louvar a Deus. Primeiro eu quero louvar a Deus porque Deus ouve a oração, amém, irmãos? Deus ouve a nossa oração. A oração de um justo muito pode nos seus efeitos.
O que 2 ligares aqui na terra será ligado no céu. O que 2 desligares aqui na terra será desligado no céu. Graças a Deus, nosso irmão Paraná está aqui de pé. Deus tem feito a obra, né? Fez a segunda sessão. Já está com o rosto, já não, quase não aparece mais. Deus já está fazendo a obra, completando a obra em nome de Jesus. E eu creio que em breve ele vai fazer um exame que vai declarar, o exame vai declarar a vitória do Senhor na vida dele, um milagre na vida dele para a glória de Deus. Eu creio nisso. Amém, Paraná? Glória a Deus. Quero também louvar a Deus porque a Luísa, né, a Luísa está bem, graças a Deus. Passou um momento difícil. Louvo a Deus pelos irmãos que intercederam, ajudaram em oração. Graças a Deus, a Luísa, amanhã, se Deus quiser, ela vai estar em casa. Vai estar em casa para a glória. Deus deu vitória. Amém, irmão? Deus é Deus de vitória. Em nome de Jesus, Deus sempre nos leva em vitória. Também eu quero louvar a Deus, irmão. Louvar a Deus, né? Porque Deus tem ouvido o clamor, né? Deus tem ouvido o clamor. E eu tenho visto, irmão. Você vê que bênção, né? Hoje eu cheguei. Eu oro todo dia. Oro lá pela irmã Ione e pela minha mãe Cecília. Eu falo, Deus abençoa na área de mobilidade, abençoa a perna, abençoa o pé, abençoa o joelho, abençoa. Estou orando. Aí hoje nós chegamos lá para buscar minha mãe para o culto. Ela já estava no portão, fechando o portão já. Assim, eu louvei a Deus. Eu falei, olha que benção, tá vendo? Hoje ela estava animada, irmã, cheia assim. Já foi, já fez, tal. Glória a Deus, é assim. Nós vamos vencendo, amém, irmãos? Rompendo em fé, eu preciso romper. E crer que Deus está na frente. Deus está na frente sempre. Deus abençoe. Então nós vamos fazer oração aqui antes de encerrar. E depois que eu fizer essa oração, eu vou chamar o Diogo aqui para ele aparecer lá nos Estados Unidos para a mãe dele. Não sei se ela está aqui, mas para ele aparecer lá nos Estados Unidos, lá, ele e a Sara, né? Missionários que foram lá para os Estados Unidos. Quem sabe ele dá uma saudação para nós em inglês aqui, para a gente dar um glória a Deus. Se não der, eu vou pôr você na escola de inglês aqui. Amém. Amém. Então nós vamos agora orar. Levante sua mão assim para a gente orar por esses que estão precisando. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será o mesmo. Deus que realiza milagres, que faz maravilhas. E o Senhor está operando agora, o Senhor está operando hoje. Obrigado pela vitória, pelo milagre na vida do nosso irmão Paraná. Porque ele está aqui de pé, porque ele está na tua casa. Porque nós cremos, Deus, que o Senhor já deu a ele a vitória. O Senhor já deu, Pai. Ó Deus, é questão de dias e nós vamos poder glorificar o teu nome. Ele está dando testemunho que ele está 100% curado para a glória do teu nome. Eu creio nisso, Pai, eu creio. E eu quero te agradecer também pela vida da pequenina Luísa, porque o Senhor a visitou, o Senhor a tocou, o Senhor soprou sobre ela, sobre o pulmão dela, sobre as vias respiratórias, e o Senhor trouxe vitória. O Senhor restaurou completamente a vida da Luísa, e eu creio, Pai, que ela sai, ó Deus, daquele hospital, para nunca mais, Senhor, voltar àquele hospital por causa disso. O Senhor está estabelecendo uma vitória na vida da Luísa, e nós como igreja cremos, e nós como igreja profetizamos e ligamos esta vitória na vidinha dela, e abençoamos também cada nome que está aqui. Abençoa, Pai, ó Deus, o João, o Carlos, o Nicolas, a Fátima. Abençoa minha mãe Cecília, a irmã Ione. Abençoa o meu primo Delto. Abençoa a sua visão, limpa a sua visão, cura ele. Abençoa, Pai, o Júnior, a sua esposa que caiu. Ó Deus, ali teve um problema, quebrou o fêmur. Põe tua mão, opera o milagre, a restauração. Abençoa a Manuela, minha vizinha. Deus está na mesma luta que o Paraná. Traz o milagre, opera o milagre na vida dela. Jesus, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amiga da minha esposa lá da escola, Senhor, não lembro o nome dela agora, mas o Senhor conhece. Visita ela, Deus. Aquele câncer voltou, mas o Senhor, ó Deus, é poderoso para fazer de novo.
para fazer de novo, Pai. Eu creio, Deus, põe a tua mão, liberta, cura, sara a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos cura sobre ela e te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus pelos milagres. Obrigado, Jesus. Estende sua mão para receber a confirmação da bênção. Estende sua mão. Irmãos, igreja de Cristo, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos aplaudir Jesus porque Ele é digno. Glória. Antes de você ir embora, vamos orar pelo Diogo aqui. Eu não sei quanto que ele vai ficar quanto aqui, filho? Até quarta-feira? Pô, mas já está indo embora logo. Vem para cá então. Vem você e a Sara aqui, vem cá. Vamos ver se você está com cara de americano mesmo. Tá não, filho? Ah, não deixa mentir, né? Vem cá. Vem cá. Deixa eu te dar um abraço. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fica aqui. Fica aqui para você aparecer lá para sua mãe lá. Dá um salve. Ela está lá naquela câmera, lá em cima, naquela janela do meio. Fala lá, tchau, Dani, glória. Hã? Amém. É uma alegria ter vocês aqui, viu, Sara? Viu? Muito feliz por vocês, por tudo que Deus tem feito, que ainda vai fazer. Tá certo? Então dá uma saudação em inglês aí. Thank you so much. Isso aí eu também faço. Vai, fala a paz do Senhor, vai. Grace and peace, church. Aê, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Viu, eu não posso falar nada para você, porque eu também não falo nada de nada. É. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Olha só, foram há 7 anos atrás para lá, e Deus já foi fazendo, fez a obra. Hoje ele voltou casado, já uma família. E Deus ama a família, Deus constitui família, levanta a família. E eu louvo a Deus pela sua família, viu, Diogo? Amém? Leva o nosso abraço a todos os outros. Em breve eles vão poder vir para cá também. Daqui a pouquinho vão estar lá já com o famoso green card, é isso mesmo? Se você quiser que eu pinto, viu? Eu tenho caneta. Então é isso. E eles logo vão estar aqui também. Estende sua mão para cá. Vamos abençoar a vida do Diogo, a vida da sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor por essa família. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar. Muito obrigado, Deus, pela vida deste casal. Que o Senhor, Pai, ó Deus, uniu, Pai, para a glória do teu nome. Obrigado, Deus, porque eu creio, Deus, que o Senhor levou a Dani, o Paulo, o Senhor levou o Diogo, a Eloá, ó Deus, para os Estados Unidos com um propósito. Meu Deus, eu quero profetizar, Deus, que tudo o teu querer, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ó Deus, se manifeste e aconteça de maneira plena na vida dos teus filhos ali naquele lugar. Meu Deus, e que eles façam diferença ali, Pai, e que o Senhor, através deles, possa realizar a tua obra. Vidas sejam alcançadas, vidas sejam libertas ali através da vida dos teus filhos. Jesus, abençoa o Diogo, abençoa, Deus, a Sara, abençoa esse casal, envolve eles com toda a tua graça, com todo o teu favor. Meu Deus, que o Senhor faça essa família florescer, e que o Senhor abençoe ali, Pai, onde Ele colocar as suas mãos. O Senhor venha prosperar, abençoar, e que amanhã, Pai,
O Diogo possa, Deus, junto com a Sara, com a sua casa, o seu lar, abençoar muitas vidas, muitas famílias ali sejam abençoadas através da vida dele. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, Deus, por poder revê-los, por termos esse tempo mesmo curto, Deus, mas um tempo precioso, que o Senhor, Pai, possa revigorá-los, Pai, nessa noite, que eles possam voltar para os Estados Unidos, ó Deus, com essa convicção dessa palavra de hoje. Eles são essa tenda do encontro, e a tua presença vai com eles, Pai, por onde quer que eles forem ou andarem, o Senhor está com eles. Senhor, muito obrigado por isso. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, glória. Thank you. Pelo menos agradecer você, né? Falei seu nome certo? Ah, então tá bom. Sempre acontece de eu trocar, né? Se eu não troquei o seu, já é uma vantagem. Deus abençoe, irmão. Estamos encerrados. Dá um abraço no irmão da direita, no irmão da esquerda. Abençoa a vida dele. Deus abençoe. Os irmãos que estão em casa. Vai na graça e na paz. Até a próxima, querendo Deus.